Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Espero que estejam me ouvindo e me vendo bem, porque mexe câmera para cá, mexe câmera para lá, às vezes as configurações me dão uma dor de cabeça. Hoje vamos dar uma olhada no relatório gerencial do VSLH11 e, sem fazer indicação de compra ou de venda, qualquer indicação de investimentos, vou tentar esclarecer o máximo que eu entendo desse fundo imobiliário. Então, para a gente já ficar bem claro isso, porque às vezes as pessoas pensam que eu estou falando que é para vender ou que é para comprar. Não, é para você entender antes de investir no fundo imobiliário como é que ele funciona, ou você que investiu sem entender, agora entender como ele funciona. Vou começar a mostrar uns dados para vocês aqui no Fundos Explorer. Nesses dados aqui, vocês podem ver que ele atualmente negociado a R$ 8,51. O último dividendo foi 7 centavos, dá um dividendo de 0,78%. Para fundo imobiliário de papel, nós queremos pelo menos 1% nesse período de tão alta, Selic tão alta. E ele não entregou agora, mas entregou durante um bom tempo. O valor patrimonial dele está R$ 10,42, que dá um PVP de 0,82. Gente, será que o valor patrimonial deles realmente é R$ 10,42? Qual é a metodologia que o VSLH utiliza para dar esse valor patrimonial? Porque os outros fundos imobiliários de papel que utilizam a marcação a mercado para marcar os seus CRIs, os valores patrimoniais caíram bastante e o VSLH vem subindo. Inclusive, se a gente olhar aqui, que no Fundos Explorer tem desde fevereiro de 2021, janeiro de 2021, vamos dizer que chegou a 9,91 em março de 2021. Então, lá de início de 2021 até hoje, sempre alto o valor patrimonial do VSLH11. Eu acho, e quase constante. Isso aqui está com cara deles utilizarem marcação na curva, não marcação a mercado. Mas vamos tentar ver se no relatório gerencial diz isso para a gente. O relatório gerencial de dezembro saiu essa semana. O patrimônio líquido do fundo está em 211 milhões de reais, tem 91 mil cotistas, bastante cotistas. O valor patrimonial é R$ 10,42, o valor da cota estava 9,09, agora já está 8,50, caiu bastante do início do mês até hoje. Mas isso, de modo geral, eu posso dizer que aconteceu com muitos fundos imobiliários, não é um caso específico do VSLH. Os fundos imobiliários de papel caíram muito esse mês, os indexados à inflação, que é o caso dele. Aí eles falam aqui, em dezembro, todas as operações do fundo se encontram adimplentes perante a totalidade de suas obrigações. Apesar disso, a equipe da gestão deliberou na redução da antecipação do resultado contábil. Como assim? Eles estavam antecipando o resultado contábil? Gente, eu fiz vídeo mês passado e falei que eles estavam distribuindo caixa confiando no lucro contábil. Confiando, porque eles estavam tendo lucro contábil e eles confiando no lucro contábil que vão receber um dia e esse dinheiro, eles estavam confiando e distribuindo caixa. Então, eles resolveram reduzir. Vamos olhar depois se eles só reduziram mesmo. Que tanto eles reduziram? Tal decisão reflete uma necessidade pontual de fazer reserva de lucro acumulada de caixa. Então, eles vão ter que buscar reserva de lucro. Pode, por ter distribuído mais caixa do que entrou, agora eles têm que compensar isso para mitigar o risco de sua reposição via caixa positivo no futuro. No mês, houve pré-pagamento do CRI Bourbon subordinado aproximadamente R$ 250 mil. Então, teve um pré-pagamento, quer dizer que alguém quitou sua dívida antecipada. O fundo distribuiu seus cotistas R$ 1.351.000 por cota, observou-se a desvalorização no mercado na cota de 5,9%, somando seus retornos e rentabilidades 8,1%, enquanto o IFIX uma valorização de 2,2%. Então, ele caiu 8,1%, e o IFIX subiu 2,2%. Mas em mais de 3 meses e meio, o indicador de desempenho médio das cotações de fundos imobiliários... na verdade ele subiu 8,1%, né?
levando em conta a variação da cota patrimonial e os dividendos. Ah, tá, olhando o patrimonial e os dividendos. Agrega uma rentabilidade de 19,6%, enquanto o benchmark, a meta deles é ter 10%, eles estão com 19%. É um número bonito quando se vê assim, mas a gente queria ver era em rendimento. Apenas no segundo semestre, a distribuição foi de 65 centavos e um total de... A cota do mercado observou uma valorização de 0,5%, assim, a rentabilidade agregada de 6,6%, por sua vez. Então, quem comprou em julho até dezembro teve um lucro aí de 6,6%. Como fato subsequente, o lote metro quadrado anunciou em janeiro de 2023 um provento aí de 3 centavos por cota que o Versalhes recebeu 258 mil. Então, isso vai ajudar o próximo dividendo e nas despesas. Então, vai ter 258 mil reais a mais no Versalhes de receita no próximo mês. Olhando aqui agora nós vamos tirar a dúvida se eles estão distribuindo caixa ainda ou não. Eu entendi uma coisa depois de ter feito o vídeo do Tord 11. Essa distribuição contábil e distribuição caixa. Eu descobri aqui, ó, a distribuição caixa ela é ela tem um mês de delay em relação à distribuição. Então, é por isso que no Tord 11 não batia. Obrigado para aquelas pessoas que me deram essa observação. Mas vamos lá. Ele teve um resultado caixa de 2 milhões e 22 mil. E ele distribuiu, aí eu vou olhar aqui, 2 milhões e 90 mil. Então, ele praticamente distribuiu o caixa mesmo no mês de dezembro. Mas quando a gente olha como é que eles fecharam o ano, gente, ele distribuiu 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Na verdade, a distribuição foi, no ano, 38 milhões de reais. Mas o resultado caixa no ano foi 26 milhões de reais. Eles distribuíram 12 milhões a mais do que o resultado caixa. E agora eles estão dizendo que vão distribuir só o caixa. Entenderam? A distribuição que ele teve em 2022, se eles agora... E ainda querem fazer reserva. Então, provavelmente, nesse ano, as distribuições serão menores, a meu ver, com essa fala do grupo. E olha uma coisa aqui, ó. A apuração do resultado contábil considera-se as receitas e as despesas apropriadas do segundo regime competência e exclui-se o efeito da marcação a mercado dos CRIs. Então, na contabilidade deles, eles excluem o efeito da marcação a mercado nos CRIs. Nos FIIs, não. Nos FIIs, eles deixam. Nos FIIs, eles usam a marcação a mercado. Mas nos CRIs, não. Aí, com isso, essa valorização que está tendo aqui é a valorização da curva, que é o IPCA mais... Por isso aqui, ó, esses meses aqui que o IPCA foi alto. É o IPCA mais os 10% de juros lá ao ano. Aqui. Aí, quando o IPCA foi lá embaixo, negativo, foi mais baixo. E quando a gente vê em dinheiro mesmo que entrou, não mudou, não. Bem mais baixo do que esse resultado de 7 milhões de reais que ele teve aqui em maio, contábil, sendo que entrou só 2.500 de dinheiro. Então, daí tira que eles estavam distribuindo dinheiro de caixa que tinha o fundo, confiando no lucro contábil. Fecharam o ano com a reserva, com um saldo negativo de caixa, gastaram 22 milhões a mais do que o seu caixa. Enquanto o contábil teve um lucro de 18 milhões. Então, eles acabaram entregando isso confiando no resultado contábil. Então, a reserva acumulada de 18 milhões. Eles estavam entregando. Então, eles estavam distribuindo mais do que tinham para distribuir. E agora não vão fazer mais isso. O resultado deve começar a
a piorar. Quando eu falo da marcação ao mercado, aqui, ó, isso aqui no VP, gente, se você olhar os CRIs do Versalhes, tem uma duration média de 2,2 milhões. Então, se a gente for comparar mais ou menos com um juros futuro para poder marcá-lo ao mercado, a gente vai pegar o DI futuro 2025. Talvez o 2026, mas a diferença é pouca aqui. O 2026, se a gente olhar aqui de fevereiro de 2021, que é o que a gente tem ali, estava aqui na casa de janeiro, 6,3%. De lá para cá, os juros dobrou. Se marcar mercado, isso aqui no Versalhes, ia ser uma queda muito grande no valor patrimonial, mas ele não é marcado ao mercado. Então, a gente não pode, para esses fundos imobiliários que utilizam para o valor patrimonial a marcação na curva, usar o PVP como média é estranho, pode cair mais do que isso. Não vai. Então, às vezes a gente tem que olhar isso aqui mesmo, é o dividendo que está sendo gerado para poder tentar dar uma avaliada. Pessoal, repito, não é indicação de investimento, não é nada, mas o que o relatório diz? O relatório diz que eles distribuíram mais caixa do que teve de resultado caixa, tinham a reserva anterior, estão negativos em 22 milhões no seu resultado caixa, em cima da distribuição, porque eles anteciparam resultados contábeis que ainda não transitaram no caixa e já foram distribuídos, e falaram que não vão fazer mais isso. Provavelmente os proventos devem dar ruim. Acredito 7 centavos é o provento razoável, é um provento que deve se manter pelo resultado ali, 7 ou 8 centavos, pelo esse resultado desse mês. Mês que vem tem 200 mil a mais aí do fundo lote metro quadrado, talvez distribua 9 centavos. Mas será que o mercado vai achar isso suficiente? É isso aí que a gente tem que pensar. Mas fica bem claro que é um fundo high yield que investe num tipo de CRIs vou voltar aqui no relatório para vocês darem de um setor complicado, que são o setor de multipropriedades e corporativos e loteamentos. Quando você olha aqui, Resort do Lago, e estão vermelhinhos ainda, nem estava até esquecendo de fazer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CRIs estão com razão PMT abaixo de 100% e saldo devedor abaixo de 100%, que é o fundo razão de saldo devedor, que tem que ficar lá 100%. Então, a quantidade está muito grande, está tendo muito distratos. Quando você vai ver a Resort, grupo JPK, One Holding, Eco Resort, Solar das Águas, esse aqui é um setor que está muito complicado. Loteamentos eu já acho que é uma coisa boa, mas é um setor muito complicado que eles têm, que muita coisa está com bolinha vermelha e bolinha amarela. Mas tem muita coisa funcionando bem. Mas pode dar problemas, é um risco muito grande que se tem. Aqui agora o lote metro quadrado vai dar uma grana e ele ainda investe no XBXO11. O CRI de um resort, por exemplo, esse Resort do Lago, que é lá em Caldas Novas. São 3 CRIs seniors e 3 CRIs subordinados, bastante exposição. A taxa vai de GPM mais 13 a GPM mais 23% ao ano, taxas altas. As garantias, cessão fiduciária dos recebíveis atuais e futuros, fiança das cobrigações de pessoas físicas, sócios do empreendimento, alienação fiduciária de cotas da SPE, fundo de reserva, que está em menos de 100%, equivalente a 3 parcelas de pagamento PMT dos CRIs, e fundo de obra. Aí as garantias são razoáveis, mas daqui, até executar essas garantias, receber isso caso dê errado, né? No caso deles agora, eles têm que realmente procurar segurar um pouquinho essa reserva, de parar de antecipar lucro contábil e começar a distribuir só o caixa. E muito atento. É um high yield,
Entre o HCTR, DEVA 11, VSLH, ele é mais arriscado, ele é menos arriscado que o TORD 11, porque o TORD 11 investe de sociedade naqueles eventos, enquanto o VSLH investe naqueles empreendimentos através de dívidas. Então, teoricamente, se der errado, ele não é sócio, ele ele pode executar as garantias. Os sócios, no caso do TORD 11, se der errado, ele está lascado. Então, é menos arriscado que o TORD 11, só que ele tem muita cota subordinada, diferente do HCTR 11 e também do DEVA 11, sem falar que o patrimônio do HCTR 11 e do DEVA 11 são muito maiores, estão mais diversificados em mais CRIs do que o VSLH. Então, será que vale a pena estar correndo esse risco junto ao VSLH? Sendo que os outros dois são mais seguros e estão dando resultado melhor? É um caso a se pensar para cada um aí fazer uma reflexão. Pessoal, vou encerrando por aqui. Espero que tenha esclarecido sobre esse fundo imobiliário para vocês. E claro, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.